Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Studies. Mein Name ist Olá a Pascal todos Lothar. e bem-vindos de Ich bin volta ao Neutrality Professor Studies. an der Universität Meu nome é Kyoto Pascal und neben Lotas, mir ist sou heute professor der associado na Rechtsanwalt Universidade de und Kyoto Autor Erik e hoje está Jochen, comigo o der eine advogado sehr e autor gute Erik Jochen, Beobachtung que fez gemacht hat algumas betreffend observações der muito Beziehung interessantes sobre a relação entre Staat direito, und Estado Gesellschaft. e sociedade. Herr Jochen, Senhor herzlich willkommen. Jochen, seja muito bem-vindo. Schönen guten Tag, Herr Muito bom Lotas. dia, Senhor Lotas. Herr Senhor Jochen, Jochen, Sie, wir trocamos waren alguns im e-mails e nas Austausch conversas que und tivemos, in o den senhor fez uma Gesprächen, die wir observação geführt haben, excelente. haben Sie A de eine que a wunderbare questão das Beobachtung gemacht, und sanções da zwar, União dass Europeia tem muitíssimo a ver com Sanktionen der EU soberania, com reivindicações de ganz soberania. viel mit Poderia desenvolver um Souveränität zu pouco essa tun hat und ideia? Souveränitätsansprüchen. Könnten Sie das etwas ausführen? Ja, ich fange mal so an, dass Bem, uns vou começar assim. diese Essas Sanktionen sanções, por zum exemplo, Beispiel contra Jacques Baud, o autor suíço e ex-funcionário da OTAN e da ONU, nos deixaram muito chocados. Simplesmente porque não conseguimos entender como algo assim é sequer possível. Jacques Baud sempre diz que não houve nenhum processo judicial, que ele não foi acusado de nada. De repente, ele se vê numa situação em que não consegue mais acessar seu dinheiro, em que não pode mais viajar. Ele está, por assim dizer, proscrito segundo os padrões medievais, quase um fora da lei. E então já pergunta, como algo assim pode ser explicado? Wie kann man so etwas überhaupt erklären? Ja? Normalerweise ist es ja so, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Normalmente, vivemos em um Estado de direito, onde existe o monopólio estatal da força, que deveria nos proteger da violência. Essa é a sua função, o seu propósito. E todos nós estamos acostumados a viver em uma sociedade crítica. Também é normalmente o caso de estarmos protegidos contra a violência do Estado, dentro do Estado de Direito. Na Alemanha, por exemplo, existe a lei fundamental, com os direitos fundamentais que não podem ser restringidos facilmente. Dentro do Estado, portanto, há um sistema de proteção também contra a violência do próprio Estado, um sistema estatal tensão, por assim dizer. E então, é realmente difícil compreender o que aconteceu com Jacques Baud e também com jornalistas alemães. E provavelmente é preciso dizer que o que aconteceu ali já não se enquadra mais no quadro normal do Estado de Direito, mas que o Estado saiu desse quadro. E isso se chama estado de exceção. Portanto, quando falamos de Jacques Baud e de outros, estamos dizendo que eles se encontram em uma situação de estado de exceção. Isso é algo que Carl Schmitt também descreveu em Srevel-Liestel, o conceito do político, no qual ele destaca que a tarefa original da política é distinguir entre amigo e inimigo. E isso se aplica tanto ao exterior, ou seja, à guerra, à declaração de guerra a outras nações. Isso provoca, em essência, um estado de exceção externo, mas também interno. Isso também existe. O Estado pode internamente determinar quem é seu inimigo. E ao fazer isso, ele praticamente suspende as normas normais de proteção ao cidadão. Na Alemanha, isso não é algo que possa acontecer facilmente, porque temos uma ordem jurídica consolidada. Também, nunca ocorreu na Alemanha que o governo federal começasse, no âmbito de sua política externa, a retirar ou restringir direitos fundamentais de seus próprios cidadãos. Isso ainda não aconteceu. A UE faz isso de forma paradoxal. Ela pode fazê-lo paradoxalmente no âmbito da política externa e de segurança, da política externa e de segurança comum. Nesse contexto, começou a impor sanções contra a Rússia. Acho que já chegamos aos esmeiro pacote, certo? E se tentarmos enquadrar isso, é preciso dizer que se trata de uma guerra informal contra a Rússia que está sendo travada. Não há uma declaração formal de guerra, exceto a de Annalena Baerbock, que deixou escapar algo nesse sentido, mas que na verdade descreveu muito bem o estado mental da Huawei, que acredita se encontra psicologicamente em guerra com a Rússia. E eu acho que nesse ponto, também é importante dizer novamente que essas sanções e esse uso da política externa
e dos métodos muito brutais da política externa, ou seja, decidir quem será sancionado, quem será alvo dessas medidas, são mecanismos semelhantes aos da guerra. Ao tentar agir contra agentes ou empresas estrangeiras, ou o que quer que seja, buscando afundá-los, prejudicar o inimigo, e segundo a teoria de Carl Schmitt, afirmar, certo, temos o poder de determinar quem é o inimigo, e que esse instrumento acaba sendo voltado também para dentro, a fim de combater o inimigo interno. Isso significa, segundo a filosofia de Schmitt, que a UOP se arroga o direito de determinar, em nome de todos os Estados-membros, quem é amigo e quem é inimigo, e, em última instância, de se apropriar desse poder estatal, assim como já se apropriou do monopólio sobre o espaço aéreo dos Estados europeus. Algo que, aliás, não está formalmente garantido em lugar algum, nem mesmo no Tratado de Lisboa. A UOT simplesmente tomou isso para si e agora age dessa forma. E, no mesmo sentido com as sanções, ela passa por cima dos Estados-membros, embora, infelizmente, não contra os seus interesses. O governo alemão deixou claro que não vê problema algum no fato de isso estar acontecendo. Bem, não tenho certeza se isso é uma apropriação por parte da UE ou se não está simplesmente previsto no fato de que ela é de fato responsável pela política externa e de segurança comum. Isso decorre do próprio entendimento que ela tem de si mesma. A questão, porém, é: quem pode lhe negar isso? Sim, de acordo com os tratados. Não é como se ela não tivesse uma base contratual para isso. Os ministros das Relações Exteriores tomam decisões no âmbito dessa política externa e de segurança. E isso é muito importante. É o Conselho da União Europeia, não a Comissão, que fez isso. Exatamente, são na prática os ministros das Relações Exteriores que o fazem. Sim, mas dentro do quadro da UE. E isso é naturalmente muito importante para a proteção jurídica das pessoas que são sancionadas, porque não está claro se elas podem, de fato, ihre Rechtsform e Protestantwerk. Sim, porque justamente a proteção jurídica existe para proteger o cidadão, não apenas de outros cidadãos, mas também do próprio Estado. E é exatamente a teoria de Thomas Hobbes, o Leviatã, ou seja, o monopólio do poder, mas também os direitos de defesa dos cidadãos contra o Estado, que podem ser reivindicados judicialmente e são muito bem elaborados, com diferentes instâncias e possibilidades. E foi exatamente esse Estado de Direito, essa proteção jurídica, essas diferentes camadas que agora foram simplesmente anuladas. Contornou-se o sistema e, por meio da política externa, estão agora indo atrás dessas pessoas. Assim como também se tenta prejudicar pessoas no exterior por meio desse instrumento. E isso, do ponto de vista do Estado de Direito, é extremamente problemático, não é? Rechtsstaatlich gesehen höchst prekär, oder? A questão é simples. Quando você está em estado de exceção, deixa de estar sob o Estado de Direito. Se quiser entender de forma bem direta, se o governo federal declarasse guerra à Rússia hoje, você não teria nenhuma chance de contestar isso judicialmente. A guerra simplesmente existiria. A guerra passaria a existir, por força da declaração. Isso significa que há um espaço, e o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha sempre afirma isso, um espaço autônomo de avaliação política do governo federal, no qual o Poder Judiciário nunca irá intervir. É uma espécie de imunidade, por assim dizer. Das ist eine Art Immunität, wenn Sie so wollen. Das ist rechtlich nicht zu überprüfen, sagt das Bundesverfassungsgericht. Isso não pode ser verificado juridicamente, diz o Tribunal Constitucional Federal. Isso, separação de poderes. A política tem o executivo tem uma área autônoma que não pode ser verificada juridicamente. E pode ser que aqui também, em última instância, seja o caso de a UE ter uma área autônoma pelo fato de lhe terem sido atribuídas as políticas de segurança e defesa. Assim, ela possivelmente tem uma esfera soberana própria. Aí chegamos ao termo, sim. E essa não é controlável. Não é controlável. Isso é Deus ex machina, ou como quiser chamá-lo. Sim, isso é o absoluto, sim, é o rosto nu do poder, por assim dizer. Das blanke Angesicht der Macht, wenn Sie so wollen. Richtig, also es entwächst aus der Macht, natürlich. Certo. Então isso naturalmente decorre do poder.
e por isso é um processo político. Por outro lado, você tem razão. Quando um Estado declara guerra, a guerra está instaurada. Ponto. Mas de acordo com a compreensão jurídica, inclusive do direito internacional, no momento em que a guerra é declarada, ou de fato existe, aplica-se o direito de guerra, ou, como se chama hoje, o direito internacional humanitário. Portanto, não é que se crie um espaço sem leis. Simplesmente passa a vigorar uma outra prática jurídica, que deve então ser aplicada. Agora, no caso das sanções, mas acho que ainda não desenvolvemos nada nesse sentido. Ou poderíamos argumentar que as pessoas sancionadas deveriam, na verdade, estar sob o direito internacional humanitário? Acho que essa é uma questão bastante acadêmica, se posso dizer assim. Bem, podemos deixar isso de lado, mas trata-se mais do campo jurídico. Qual direito se aplica, afinal? Porque, mesmo quando a guerra estoura, o direito internacional humanitário continua valendo. Até que ponto é possível desativar esse mecanismo? E mesmo assim, pessoas estão sendo mortas. Sim, mas o direito humanitário internacional não proíbe a matança. Ele a restringe. Sim, sim. Quero dizer, em tempos normais, eles não têm permissão para matar. Sim, correto. A proibição de matar é, portanto, suspensa. A proibição de matar em relação ao exterior é suspensa. Eles ainda podem discutir o que acontece com os civis, que em guerras modernas acabam sempre sendo afetados, quase automaticamente. E isso também vale internamente. Internamente também vigora o estado de exceção. Ou seja, quem for considerado ou acusado de colaborar com o inimigo será julgado sob a lei marcial interna, em condições agravadas, e não terá mais a proteção jurídica normal. Existem então procedimentos próprios, como foi o caso de Filbinger, o ex-primeiro-ministro de Baden-Württemberg, que nos últimos dias da guerra ainda mandou executar alguns soldados por deserção ou algo assim internamente. E isso era considerado direito, por assim dizer. Era o direito para nós, sim. Sim, era legítimo, sim. Portanto, é difícil captar essas coisas. Eu diria que, de certo modo, realmente saímos da ordem jurídica normal. E então, gradualmente, pode-se talvez dizer, se você afirma que o direito internacional humanitário continua aplicável, é assim. São atenuações. Não é exatamente uma selva, mas também lá existem regras. Há um esforço para encontrar regras, mas a violência foi liberada. A situação já não está mais contida. Se alguém segue ou não o direito internacional humanitário, talvez também dependa de querer ou não vencer. Sim, o Sr. Trump, em certas circunstâncias, provavelmente não se prenderia a isso. Quero dizer, há pouco tempo, sim, o Sr. Berger escreveu algo no Nachdenkzeitung Zeitung sobre os Estauseens em Alepo, sobre como bombardearam a cidade inteira. Lá estava a população civil. Sim, eles simplesmente morreram. Sim, tudo isso é completamente desproporcional, na verdade. Mas e daí, sim, fazem isso. É terrível. Claro, apenas com a questão do uso da violência e da escalada, o fato de a UE agora começar a usar a violência contra seus cidadãos, ou melhor dizendo, contra pessoas que vivem na UE. Pois bem, Jacques Bourg é suíço, portanto não é cidadão da UE, mas é residente da UE. O fato de ela começar a fazer isso, e nesse sentido, demarcar o inimigo e arrogar-se esse direito, e já ter anunciado que mais pode ou poderia seguir. Mehr folgen kann oder könnte. Also der Sprecher des Außenministeriums, O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha anunciou que a partir de agora, qualquer pessoa que espalhar propaganda russa deve pensar duas vezes sobre o que está fazendo, pois pode haver mais consequências. Está, portanto, no ar a possibilidade de que essa exposição do inimigo continue. E já vimos isso em outros estados de exceção, especialmente durante a pandemia de Covid, acredito. Quando se começa a questionar quem ainda tem direito à proteção jurídica e quem acaba simplesmente sendo atropelado pelo sistema. Unter die Räder kommen. Sim, claro. Esse é um mecanismo que está em funcionamento.
sobretudo por meio da moralização, ou seja, através de mecanismos de preto e branco. A política é moralizada para que se possa exercer violência. Isso é naturalmente também uma autoatribuição de poder por parte da política. Foi assim também, no fim das contas, durante a pandemia de Covid, quando se tinha a impressão de que certos políticos sentiam grande prazer em ver a câmera voltada para si. Vocês estão pendurados em meus lábios, read my lips, para saber qual será a próxima medida. Isso é autoatribuição de poder, também dos políticos. Por que a UE faz isso? Porque a UE toma esses direitos, ou como você diz, os toma para si, eu diria que ela os exerce. Pode-se dizer que há uma certa relutância em praticar esse tipo de coisa, justamente porque viemos de um Estado de Direito. Como chegamos ao ponto de aplicar essas medidas de repente? Todos percebem que isso é de certa forma desproporcional, que no fundo só serve para causar dano. Ou seja, o efeito de que a Rússia ficaria de alguma forma em pior situação, porque agora Shakpo deve ser silenciado, no fim das contas ele é excluído. Por que a UE faz isso? E eu diria que, nesse ponto, concordo com você. A UE faz isso para demonstrar sua soberania. É assim que eu colocaria. O mesmo vale para todas as sanções contra a Rússia. Auch die ganzen Sanktionen gegen Russland, die EU formiert sich und die EU hat diesen Krieg. A União Europeia está se formando e está usando esta guerra contra a Rússia para se tornar soberana, exercendo extensivamente esses direitos de soberania. Essa é a política externa comum. Você recebeu o diplomata húngaro, que contou como a Hungria também participa das sanções para não prejudicar a política externa comum. Em parte, a Hungria age contra seus próprios interesses, mas ainda assim, participa das sanções contra a Rússia. E é uma dinâmica wastratestentienlength, inland, en entidade soberana. Na diferença entre Diário do Alberto Spinelli. Aus dem Tagebuch von Alberto Spinelli, das ist ein Esse é um ex-comissário das comunidades europeias, ou seja, das décadas de 1950 e 1960. Em 1953, ele escreveu: "A UE depende da continuidade da Guerra Fria. Essa é praticamente sua razão de existir, ou seja, ela é uma filha da Guerra Fria." E ele disse que se a UE quiser se estabelecer definitivamente, precisará de uma guerra contra a União Soviética, e que essa guerra deve ser travada no momento certo. Foi isso que ele disse em 1953. Pois bem, o que temos agora, na verdade, é que tenta se tornar soberana. Ela tenta, por assim dizer, estar em busca de sua identidade. Sim, soberania e identidade têm muito a ver uma com a outra. Aliás, nosso amigo, se posso dizer assim, Josep Borrell, em seu famoso discurso do Jardim, também disse é a identidade, estúpido. Foi o que ele disse lá. E já naquela ocasião se tratava da Rússia. Claro que se tratava da Rússia. A Europa é o paraíso, o Jardim é o paraíso. E ele argumenta justamente que aqui surgiu uma luta de identidades, praticamente com a guerra da Rússia ou com a guerra da Ucrânia. E eu disse desde o início, esta é uma guerra de soberania que a Rússia está travando, porque está lutando por sua própria soberania. Ou seja, para dizer, não quero ninguém na minha fronteira que possa me ameaçar a ponto de me chantagear. Isso é, em última instância, soberania. Mantenham-se longe das minhas fronteiras. E é também uma guerra anticolonial. Mas essa guerra pela soberania, por sua vez, desperta na UE aspirações de soberania. E é por isso que a UE também precisa dessa ameaça da Rússia, que na verdade nem existe. Ou seja, a Rússia naturalmente não quer atacar nem a UE, nem a OTAN. Mas, na retórica, a UE precisa dizer isso, porque caso contrário não se tornará soberana. Ela se define por contraste, por assim dizer. Precisa desse adversário contra o qual se contrapõe para alcançar a soberania. E isso é, na verdade, um processo de busca de soberania. Além disso, temos a Alemanha, que também tenta se tornar soberana. A Alemanha não é soberana desde 1945. Todos nós sabemos disso, com os Estados Unidos presentes na Alemanha. Não, ainda há várias dezenas de milhares de tropas americanas. Mas se em vez de chamá-las de forças de ocupação,
chamamos de aliadas, então está tudo bem. É tudo uma questão de enquadramento. Alles im Framing, aber gut. Mas tudo bem. Sim, exatamente. Como se chama isso é outra questão. O que vi outro dia, o Sr. Scherpenberg, para citar o autor, escreveu um livro sobre megalomania, a megalomania alemã, e diz que os americanos estão estacionados na Europa, ou melhor, na Alemanha. Isso, na verdade, tem como pano de fundo o fato de que a Alemanha e a França não se ataquem mutuamente. Essa também é a tese de norte-americanos, como John Mearsheimer, de que os Estados Unidos ainda são um equilibrador offshore, como se costuma dizer. Ou seja, que eles mantêm os europeus mais ou menos unidos entre si e também afastados dos... Enfim, que na verdade deveria ser do interesse da Rússia que isso não mudasse. Mas vamos deixar isso em aberto. Exatamente, esse é outro ponto. Eu queria ainda incluir isso em uma... Agora temos a UE tentando se tornar soberana, ou seja, retirando soberania dos Estados nacionais para se tornar soberana por conta própria. A Alemanha tenta se tornar soberana. Serei a maior potência militar da Europa, diz o Sr. Merz, algo que depois de 1945 seria completamente impensável. Como chegamos a isso? Não temos, de certa forma, uma história relacionada a isso? Só para reforçar. Já tivemos o grande elo de Spinelli. Vamos voltar um pouco mais ao período francês, à época da ocupação alemã na França. Como os franceses justificaram a colaboração na França? Diziam, a Alemanha está construindo a nova Europa. Da hat man gesagt, Deutschland baut das neue Europa. Baut das neue Europa und der Krieg... A Alemanha está construindo a nova Europa, e a guerra contra a Rússia é a guerra pela Europa, pela civilização, contra os asiáticos e as hordas. Mas ali já temos a ideia de uma Europa sob liderança alemã. Sob liderança alemã, na França, vale destacar. E isso é no fundo esse jogo duplo. Quero dizer, quem é a UE? A UE é, em última instância, pode-se discutir isso, talvez não nominalmente, mas ela é a Alemanha. Na verdade, a UE é o disfarce da Alemanha. Ou seja, a soberania que flui para a UE, na verdade, flui para a Alemanha. Essa política externa comum contra a Rússia e assim por diante é, na verdade, uma política alemã. Ou seja, a própria Alemanha se eleva, por assim dizer, com base na ameaça russa, para poder restabelecer o estado de coisas anterior a 1945. E por que a Alemanha consegue fazer isso? Trata-se, na verdade, de um processo bastante complexo. Isso se deve ao fato de que, a partir de 1990, começou-se a se posicionar de forma muito intensa como anti-antissemita e a se despedir do passado nacional-socialista. Ontem, por acaso, encontrei um texto meu de 2014, em que esse já era um tema. Beate Klarsfeld, que deu um tapa em Kissinger por causa de sua suposta participação com os nazistas, recebeu em 2014 a Cruz do Mérito da República Federal da Alemanha. A Alemanha é algo de se saborear. Concede a Beate Klarsfeld a Cruz do Mérito, ela que um dia esbofeteou publicamente o representante da República Federal da Alemanha. E chega-se a esse ponto de dizer, mostramos ao mundo que o nacionalsocialismo foi algo terrivelmente ruim. Mas também dizemos, mea maxima culpa. Somos um exemplo para o mundo nessa condenação moral do que foi. Por isso, o IS, Israel também é uma razão de Estado. E apenas para todos que estão ouvindo isso, em um idioma que não seja o alemão, o chanceler da Alemanha disse literalmente que a existência de Israel é uma razão de Estado para a Alemanha. Então isso não é exagero. Foi exatamente isso que ele disse. A senhora Merkel disse isso. A senhora Merkel disse exatamente isso. Sim. E os outros continuam repetindo isso, alguns repetindo exatamente. Até esse ponto, quer dizer, estamos indo longe demais nesse maximalismo, como chamou nosso colega, o Sr. Müller. Ele usou uma palavra bonita para isso. Essa autoinculpação. Chega-se a um ponto em que o orgulho pela culpa, esse orgulho da culpa,
vai tão longe que se acaba até assumindo corresponsabilidade por outro genocídio, apenas para lavar as mãos do anterior. E com esse meio interprete, a Alemanha consegue agora adquirir soberania dentro da UA. Então, a Alemanha vai construir o maior exército, quer construí-lo, mas não vai usá-lo por conta própria, no máximo por meio da UER. A UER também é responsável pela política comercial. E então a UER precisa, como já anunciou, proteger rotas comerciais em todo o mundo e assim por diante. E é aí que a Alemanha vai colocar de bom grado as tropas da UER à disposição. É, no fim das contas, um jogo desse tipo. Ja, das ist also so Spiel letzten Endes. Deutschland sagt, ihr wisst ja, ich habe mich vom A Alemanha diz, na verdade, vocês sabem, eu me despedi do nacionalsocialismo e não tenho interesses próprios. Quem faz isso é apenas a UE, em sua missão de paz. Ela é que pode fazer isso, por assim dizer. É algo jogado de forma indireta, no fim das contas. Essa é a continuidade da Segunda Guerra Mundial, pois já havia na França essa justificativa. Nós fazemos a Europa, eles fazem a Europa. E a agressão alemã é apenas em nome da Europa. Parece que é por isso que a UE era exortante para a Alemanha. Esse mecanismo é tão prático, e isso nos leva de volta às sanções. Na coletiva de imprensa do governo federal, quando Florian Warweg pergunta ao porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha como o Ministério se posiciona em relação a essas sanções contra cidadãos da UE, o porta-voz responde: isso é um problema da UE. Você precisa perguntar à UE. Não somos nós os responsáveis. Dá para ver a satisfação em seu sorriso, porque encontraram aqui um jogo de equipe perfeito. Mas é relativamente claro, mesmo que a Alemanha, na semana passada, naturalmente tenha transformado a aplicação das sanções em lei. Weiter in Gesetz gegossen hat letzte Woche, Deutschland ist absolut happy damit. Além disso, a Alemanha está absolutamente satisfeita com o fato de isso vir da UE. Ou melhor, ela mesma participa ativamente disso. E aqui é possível identificar o inimigo interno e apontar o dedo para ele. E também sabemos que para a França, ou seja, Nathalie Jump foi escolhida pelos franceses para estar agora na lista. Quem Indogro escolheu provavelmente foi novamente a Alemanha. Mas são sempre os estados intermediários que acabam lavando esses atos por meio da UE. Sim, exatamente. Quero dizer, é preciso respeitá-las. Elas estão em vigor. É direito aplicável diretamente, quero dizer. Mas isso significa que também existe outra diretriz, acredito, que diz: vocês precisam adotar medidas para que nossas sanções realmente tenham efeito, por assim dizer, e não sejam contornadas. Sim, e isso agora é a implementação, por assim dizer. Alguns dizem então que isso é um crime, como na Alemanha, com pena de prisão mais longa se você der 10 euros a Jacques Boy. E em outros países, isso é apenas uma infração administrativa, o que é uma diferença enorme. Mas dá para ver, portanto, quem está pronto para agir, por assim dizer. O Estado Nacional está a serviço da ação da UE e de seu funcionamento. Exatamente sim. E por outro lado, o Estado Nacional é por outro lado a própria UE, o soberano. O soberano é a UE, mas ela é dirigida. E nós temos, se você olhar para os húngaros, a Hungria participa da política externa comum da UE e deixa seus próprios interesses em segundo plano, porque é um projeto conjunto. Imagine se a Alemanha tivesse dito, vai lá e faz. Isso viria da Alemanha, diretamente da Alemanha para a Hungria. Por favor, interrompa suas importações de gás da Rússia, ou seja, lá do que se tratava. A Hungria teria dito, você é a Alemanha, eu sou a Hungria. O que você quer me dizer? Ich bin Ungarn. Was willst du mir sagen? Ja? Aber über die EU, wenn das über die EU gespielt wird, ist das die Familie. Mas quando isso é feito por meio da UE, é a família que faz essas coisas juntas. E então há a pressão do grupo. E aí tudo funciona. É algo muito suave, por assim dizer. Não sei exatamente como estamos de tempo. Eu só queria trazer uma virada completamente diferente. Quanto a essa identidade, ou como se diz em inglês, joint as a hip, entre a Alemanha e a UE, esse jogo de reciprocidade que você mencionou,
Um exemplo disso é o seguinte: se Zelensky agora diz que gostaria que a Ucrânia aderisse rápida ao UN em 2027, então a Alemanha teria alcançado um objetivo de guerra de 1914, se isso acontecer. Porque já na Primeira Guerra Mundial era assim: a Ucrânia deveria pertencer à Alemanha. Esse era um objetivo de guerra. A Ucrânia foi então separada no Tratado de Paz de Brest-Litovsk, ou seja, entre a Alemanha e a Rússia. Portanto, já havia se afastado uma vez. E depois, se olharmos para isso, Fritz Fischer, um historiador alemão, chama a Ucrânia, nessa fase de transição, de um Estado vassalo alemão. Depois, a Ucrânia se afasta novamente, porque surge a União Soviética. E então Hitler volta a agir, e a Ucrânia deveria retornar, por assim dizer, à esfera de influência alemã. Ou seja, sempre foi um objetivo da política externa alemã incorporar a Ucrânia de alguma forma. E quando tivermos isso na UE, as empresas alemãs irão para lá. Isso é totalmente claro. Então isso vai acontecer. Finalmente, a Ucrânia será uma área econômica alemã. E assim, por assim dizer, o círculo se fecha. Mais de 100 anos depois, mais ou menos. E é essa interação que mostra que a Alemanha precisa da UE, em última instância, como uma espécie de disfarce, se quiser, para continuar perseguindo todos esses objetivos. Retomando o ponto, Fritz Fischer, um ensaio muito curto de Fritz Fischer. Hitler não foi um acidente de percurso. É fácil encontrar na internet, dar uma olhada. E ele disse bem claramente, Hitler, especialmente a ideologia racial, ou melhor, os desdobramentos dessa ideologia com o extermínio dos judeus e assim por diante, nisso ele é uma exceção, talvez. Em todo o resto ele não é uma exceção. Ele representa a continuidade da política alemã. Inclusive, o próprio Hitler diz, em disputa com as condições de 1914, os alemães sempre fizeram isso errado. Queriam colônias ultramarinas, mas a nossa verdadeira colônia é a Rússia. Esse é, portanto, o conceito. A colônia alemã fica no leste. Sim, isso vai até o petróleo no Cáucaso. Esperava-se também conseguir ali um avanço para poder continuar a guerra. De qualquer forma, havia intenções coloniais em relação à Rússia, razão pela qual a Rússia ainda hoje tem a impressão de que existe uma continuidade, quando se observam todas as conversas sobre divisão e repartição e assim por diante. Essa expressão, Hitler não foi um acidente de percurso, pode ser usada muito bem para dizer: a Alemanha concentra tudo em Hitler, e ao ignorar toda essa política colonial em direção ao leste, o assunto simplesmente não é tratado. O foco está apenas na perseguição aos judeus e no Holocausto. Esse é o tema alemão. É isso que se afirma, e ao apresentar o Holocausto como um problema singular e demonstrar credibilidade nesse ponto, todo o restante, toda a continuidade na qual Hitler se inseria, deixa de ser tema. E qualquer pessoa que assista a televisão alemã ou de língua alemã na Suíça pode prestar atenção em como a Segunda Guerra Mundial é retratada. A Alemanha foi libertada pelos americanos. Os 26 milhões de cidadãos soviéticos mortos não são tema. Os 6 milhões de judeus mortos são uma questão de razão de Estado, ou levaram a isso. Mas os 26 milhões de soviéticos mortos, não. Quando o governo alemão, neste momento, lembra Auschwitz, lembra a libertação, ou seja, o fim. Nunca se diz quem libertou, porque seria constrangedor ter de dizer, sim, foi o Exército Vermelho que libertou Auschwitz, não os americanos. Mas a associação é sempre feita com a libertação pelos Estados Unidos. E isso é trágico. Mas nesse sentido, da forma como você está colocando agora, ou seja, a continuidade e a guerra no leste, isso tem simplesmente uma história de 80, 100 anos. Sim. Sim, exatamente. Há também um livro mais recente, o autor me escapou agora, mas ele trata da guerra de extermínio.
Na Alemanha, também se diz que esse é um termo histórico, oficialmente, a guerra de extermínio contra a Rússia. Portanto, não se trata de uma guerra normal, é uma guerra de extermínio. O objetivo era matar 30 milhões de russos. Esse era o objetivo para criar espaço, ou seja, eliminar os comedores. Esse era, por assim dizer, o plano para o leste. E é até o caso de que, se olharmos assim, o Ocidente estava pacificado, a França estava ocupada, então se voltou contra a Rússia. E lá se tornou tão brutal contra os chamados sub-humanos, também contra os sub-humanos judeus, que isso acabou sendo praticamente reimportado e aplicado no Ocidente. Ou seja, que então judeus também foram deportados da França e levados para Auschwitz e assim por diante. Isso significa que na campanha da Rússia, a Alemanha saiu do seu papel. Foi aí que, por assim dizer, ocorreu a perda da civilização, da qual, é claro, também muitas pessoas russas foram vítimas, não apenas judeus. Sim, isso é naturalmente ocultado, o senhor tem toda a razão, e reinterpretado. Sim, isso é quase orwelliano. Reescrevemos a história rapidinho. Sim, e são essas coisas. Mas tivemos isso com a guerra na Ucrânia. Pelo menos para mim foi assim. Com o início da guerra na Ucrânia, pensei, eu não sabia que era possível mentir tanto. É como uma experiência física que eu vivi. E eu disse, eu não sabia que se podia mentir tanto na política. Que toda a história anterior e assim por diante não fosse contada, embora tudo isso pudesse ser conhecido. Aliás, podia-se saber disso por Jacques Bode, de como esse conflito realmente começou. Portanto, essa distorção histórica, de que os americanos são os grandes libertadores e nada mais, é uma peça do quebra-cabeça dentro de toda a avalanche de propaganda que caiu sobre nós. Também é interessante, o que reforçaria minha tese, essa chamada mudança de era de Scholz. Quero dizer, ele tirou isso da gaveta de um dia para o outro. Foi um artigo na Foreign Policy ou na Foreign Affairs onde ele publicou isso. Ok. Acho que sim, se me lembro bem. Sim, exatamente. E essa coisa já estava guardada na gaveta há muito tempo. Não foi uma inspiração repentina. A Alemanha já em 2014, 2015, estava impaciente e dizia, precisamos sair dessa linha lateral, precisamos entrar em campo. Sempre achei curioso, de um dia para o outro, uma ótima ideia. O termo, claro, dramatiza isso, mas no fundo, há um plano de longo prazo por trás disso. Se incluirmos o Sr. Müller, que diz que, justamente depois de 1990, começou o orgulho da culpa, ou seja, cria-se um álibi, concentrar tudo em Hitler e dizer que lamentamos profundamente. E fora isso não temos nenhum interesse. A UER é pacífica e assim por diante, e nós não temos mais interesses. Mas na realidade, continua-se fazendo o que a Alemanha sempre fez. E em parte, isso é feito de forma discreta, no sentido de que não se faz grande alarde. Por outro lado, a linha de ação é seguida de maneira muito clara. Lembro-me bem, em 2019, Ursula von der Leyen tornou-se presidente da comissão pela primeira vez, acredito que foi em 2019. E ela, que havia sido ministra da Defesa no governo de Angela Merkel, anunciou com muito orgulho, já como presidente da comissão, que esta seria a primeira comissão geopolítica. A comissão geopolítica, essa era sua marca. Ou seja, afirmar assim, agora vamos desenvolver a UE em termos geopolíticos e não apenas econômicos. E eles fizeram isso até esse ponto. E como ministra da Defesa, ir tão longe assim, as conexões e as intenções são relativamente claras. Sim, isso é claro, fala de forma absolutamente clara a favor disso. E o bonito é a ingenuidade dos outros europeus. Aí a gente tem mesmo que... Deixei as palavras do senhor agirem sobre mim, que a Alemanha está simplesmente purificada. Sim, exatamente. Bem, 2 vezes. Uma terceira? Não. Sim, exatamente. Tudo de bom vem em 3. Tudo de bom vem em 3, exatamente. Então quero dizer, isso é claro. O que também foi essa coisa de Alemanha, eu amo tanto a Alemanha que gostaria de ver 2 dela.
Isso foi em francês, acho que foi Pierre Murat ou algo assim que disse isso. Então, depois da guerra, exatamente. E talvez para aproveitar o tempo que resta, a questão era que se dizia, ok, a Alemanha está reunificada. Sabemos que, sim, isso pode causar dificuldades, há uma certa sensação de desconforto. Thatcher e Mitterrand tinham mau pressentimento. Thatcher und Mitterrand hatten ein flaues Gefühl dabei. Aber Frankreich hat gesagt, okay, dann gebt ihr mal bitte die D-Mark ab. Mas a França disse, certo, então por favor entreguem o marco alemão. Agora queremos o seu compromisso com a Europa. Vocês estão tão fortes, são o país mais populoso, então entreguem o marco alemão como um gesto de humildade. E o que se obteve? Obteve-se o marco alemão para todos, na forma do euro. Ou seja, a França ganhou um símbolo. A designação oficial do euro era ESU, European Currency Unit. E o ESU, naturalmente, é uma antiga moeda francesa. Os franceses, é claro, ficaram muito satisfeitos e felizes com isso. Und glücklich. Ja, also man ist dann immer erstaunt letzten Endes, also wie dieser deutsche Durchbruch. No fim das contas, sempre se fica surpreso com a forma como esse avanço alemão funciona. E sim, é preciso ver o que vai sair disso no final. Ou seja, no fim, a Alemanha faz as contas quando a Ucrânia entrar. E aí volto a mencionar o artigo do Borrell. Ele fez esse discurso na Escola Europeia de Diplomacia em Bruges, foi criada lá, a Mogherini é a diretora, e segundo o artigo, ucranianos estão sendo formados ali como diplomatas europeus. E com isso tudo fica claro, a UE já incluiu a Ucrânia em seus planos. A Ucrânia vai se juntar, e a União Europeia, liderada pela Alemanha, será vizinha da Rússia. Esse será o de história. Fico muito feliz que você apresente dessa forma, porque o que nós em parte fazemos de errado nessa bolha de podcasters no YouTube é nos deixarmos levar por essas fantasias. E uma delas é justamente a ideia de que a UE está no fim, que vai se desintegrar, se desfazer e se tornar fraca. Mas quando se observa tudo isso com atenção, é preciso dizer, não, na verdade, isso ajuda na unificação da UE. Sob a liderança de uma pequena elite que consegue até contornar os caminhos jurídicos internos, por meio de sanções e outras medidas, e assim concentrar o poder em suas mãos. E desse modo, o poder prevalece sobre o direito, o que, em última instância, é o verdadeiro centro do poder e representa um poder real. Mas o Sr. Lotaz ainda tem um pouco de água no vinho. O direito é fundado na força. O direito é fundado na violência, sim. Mas a limitação e a compartimentalização da violência, e isso pode ser em grande parte observado agora, estão desaparecendo diante dos nossos olhos. Ou melhor, ainda existe. O Estado de Direito ainda existe. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha também diz que o recurso judicial continua disponível. Ou seja, tem-se a folha de figueira. Sim, exatamente. Seja qual for o caminho jurídico neste caso, isso é, antes de tudo, uma expressão de efeito. Onde está, afinal, o caminho jurídico? Poderíamos resumir tudo assim. O grande vencedor da guerra na Ucrânia é a UE. E poderíamos dizer que a UE, sob esse maravilhoso disfarce, se você observar, dessa política externa e de segurança nos tratados, é claro, tudo apenas para tornar o mundo um lugar melhor. O projeto europeu de paz está agora sendo usado, também fora da UE, para realizar missões que supostamente trarão paz ao mundo. Como diz Borrell, a Europa é o paraíso, e na verdade todos só querem o paraíso. Esse maravilhoso disfarce encobre o fato de que a Europa possivelmente tem interesses imperiais que atribui à Rússia. E nós lhes traremos o paraíso, com nossas bombas. Sim, exatamente. Vão para o paraíso. Isso mesmo, sim. E se não forem as bombas, então vocês recebem o euro, recebem todo esse regime econômico que o Sr. Borrell chama de condições paradisíacas na Europa. A pobreza está aumentando cada vez mais na Europa. Mas o Sr. Borrell acha que Bruges, essa escola de diplomatas, é a expressão desse paraíso, onde estão sentados os eurocratas, que recebem salários e se beneficiam disso. E para eles é maravilhoso. É um paraíso, e nisso ele tem razão. Mas o resto da Europa está cada vez pior. É preciso dizer isso também.
Com o euro, tudo, quer dizer, a Europa, os estados nacionais, Itália, França. Italien, Frankreich, ja. Und gut, Deutschland ist immer schon auf Austerität aus, ja, weil das A Alemanha sempre teve uma inclinação pela austeridade, porque isso significa apertar o cinto, a especialidade alemã. Essa é basicamente a história. Sim, e vamos ver se esse conflito final algum dia chega ao fim. Mas a UE se transformou em uma unidade pseudo-soberana, com uma pequena ressalva. No fim das contas, não é um Estado. Então, talvez todo esse arranjo seja instável, uma construção frágil. O que acontece quando von der Leyen não estiver mais lá? Portanto, isso não está realmente resolvido, no fim das contas. A questão é a seguinte. Historicamente, a Europa sempre funcionou assim, estruturas maiores sobre menores. Por exemplo, o Sacro Império Romano-Germânico foi um caso. A estrutura papal em torno da Itália, os estados papais, seria outro exemplo. Ou seja, há vários casos em que estruturas superiores surgem, tentam exercer soberania, e isso sempre gera conflito. Na verdade, estamos apenas na versão mais recente disso. A questão é se isso vai evoluir para uma interpretação realmente draconiana ou para algum tipo de equilíbrio, negociação e assim por diante. Infelizmente, no momento, está indo na direção errada. Mas, Sr. Jochen, muito obrigado. Foram reflexões maravilhosas que recebo com muita gratidão. Para as pessoas que quiserem ler mais sobre o seu trabalho, onde elas devem procurar? Also ich habe veröffentlicht eigentlich auf Makroskop. Bem, eu publiquei, na verdade, na Macroscope. É uma revista de economia, ou seja, de tradição keynesiana, por assim dizer. E também nas Nachdenkseiten, onde se pode encontrar, inclusive agora desde ontem, meu artigo sobre Jacques Bourg. Lá também é possível encontrar, sob meu nome, textos antigos de 2014, sobre a guerra alemã, a normalidade alemã, de volta à guerra. É lá que se encontra isso. Da findet man das also. Vou tentar colocar os links abaixo na descrição do vídeo. Senhor advogado Eric Jochen, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Sr. Lotais. Até a próxima, talvez. Fique bem.